Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou o professor Hidalberto, essa é a nossa aula 98 de matemática, mas antes da gente começar eu tenho alguns recadinhos. Mas o primeiro recadinho de todos, ele é um pouquinho diferente. Veja só, na aula anterior, nós estávamos fazendo um exercício e nesse exercício nós chegamos lá no 2 sobre 3, que dava 0,6663 pontinhos, certo? E daí no slide tinha uma informação assim, 666 sobre 1000. E é sobre isso que eu quero falar com vocês rapidinho, tá? Então dá uma olhada aqui. Eu escrevi este número, escrevi este e escrevi o sinal de igual. Onde está o erro? O erro está no sinal de igual. Por quê? Este número aqui é este cara aqui. Opa, sem os pontinhos. E qual que é a diferença, professor? Isso aqui é um decimal exato. Isso aqui é uma dízima periódica. Tá? Se eu fosse transformar a dízima periódica em número decimal, aliás, em fração, fazendo as etapas lá da fração geratriz, eu ia chegar nisso aqui, ó. 6 sobre 9, que é igual a 2/3. E aqui não. Aqui eu tenho 666 sobre 1000, são frações distintas. Tá? Então, para a gente não cometer esse erro, como é que seria a maneira correta de fazer? Pega a dízima periódica para transformar em porcentagem. Vamos evitar essa passagem aqui da fração. Não vamos transformar em fração para transformar em porcentagem. Vamos fazer assim. Sempre que você quiser transformar um número decimal em porcentagem, você vai multiplicar esse decimal por 100. Tá bom? Você vai multiplicar esse decimal por 100. E multiplicar por 100 significa andar com a vírgula 2 casas para a direita. Então tá aqui. 2 casas para a direita. Portanto, você vai ter 66,6%. Esse igual tá certo? Não. Eu preciso desse tiozinho aqui. Por quê? Porque é aproximado. Não é a totalidade. Tá? 66,6% é um valor aproximado. Eu ainda poderia chutar 67%. Tá bom? Mas cuidado com isso aqui. Eu não posso comparar a dízima periódica com essa fração decimal. Tá bom? Consertado esse gafe, esse pequeno errinho, esse deslize, vamos começar a aula de hoje com aqueles recadinhos que nós sempre temos. Quais são eles? O recadinho do Google Classroom. Faça as atividades obrigatórias do Google Classroom. Aí o trimestre está terminando. Agiliza as tuas atividades. Faça as atividades obrigatórias para marcar a presença dessa aula. Tá bom? Quem não tem acesso ao Google Classroom, faça as atividades no caderno e leve na escola para correção. Beleza? Na aula anterior, nós falamos sobre princípio multiplicativo e sobre probabilidade. E o que nós temos para hoje? Continuaremos estudando a contagem e a probabilidade. Quando eu falo de contagem, eu estou pensando na seguinte situação. Eu preciso listar uma série de elementos de um conjunto. Nem sempre essa listagem está disponível. Por quê? Porque eu tenho que fazer as combinações e escrever todas as combinações é um processo que pode me levar ao erro. Lembra que nós falamos lá de combinar calça e camiseta? Se eu tivesse 37 camisetas e 42 calças para combinar, todas elas de cores diferentes, como é que eu ia fazer para listar todos os elementos do conjunto? Talvez eu erre, talvez eu esqueça. Tá? Mas saber a quantidade é muito importante para depois a gente estudar a probabilidade. Então aí eu aplico o princípio multiplicativo para saber a quantidade de combinações que eu preciso. Tá? Essa é a ideia que nós vamos trabalhar. Então, para começar, eu tenho um quiz para você. Para compor o uniforme de um time de futebol, os jogadores poderão escolher entre 3 modelos de camisa, 2 modelos de calção e 2 modelos de meião. De quantas maneiras ele pode escolher o uniforme da equipe? Pense um pouquinho e eu já volto com a resposta.
E aí, pessoal, quantas opções de uniforme nós temos? Vamos conferir lá comigo? Dá uma olhada. Eu posso escolher entre 3 modelos de camisa. Então, a primeira coisa é escolher a camisa. Eu tenho 3 opções para camiseta, certo? Depois eu escolho o calção. Quantas opções eu tenho para o calção? 2, certo? E quantos modelos de meião? 2 também. Note que as escolhas são independentes. A camisa independe do calção e o calção independe do meião. Então, é só aplicar o princípio multiplicativo. 3 vezes 2 vezes 2, quanto que dá? 12. Então, a resposta correta é a letra D, certo? Então, dá uma olhada. Ó, note que a escolha de cada peça de roupa independe das outras. Logo, podemos aplicar o princípio multiplicativo. 3 vezes 2 vezes 2, 12. Tudo bem? Então, a letra D é a nossa alternativa correta. Desafio 1 para você. Está preparado para o primeiro desafio? Vamos lá. De quantas maneiras podemos organizar uma fila de 5 estudantes? Então, eu tenho 5 estudantes, está aqui as 5 crianças, né, meninos e meninas. E de quantas maneiras eu posso colocar eles em fila? Pense um pouquinho e eu já volto com a resposta.
Então, pessoal, vamos colocar aqui as crianças em fila. Eu já fiz aqui os 5 risquinhos para a gente estudar as possibilidades de cada um. Lembra o que a gente coloca em cada risquinho? A quantidade de opções para escolher, certo? Então, olha só, são 5 crianças. Para pôr a primeira criança na fila, de quantas maneiras eu posso fazer isso? Posso fazer isso de 5 maneiras diferentes. Certo? Tá, escolhi a primeira criança. Quantas opções de criança me restam para pôr no segundo lugar? Me restam 4 opções. Aqui eu não discuto se eu posso repetir o número de crianças ou não, pelo seguinte, a criança que está no primeiro lugar da fila, ela não pode estar no segundo lugar ao mesmo tempo. Tá? Ela só ocupa um lugar na fila. Então, a partir do momento que eu escolhi ela no primeiro lugar, me sobram 4 para o segundo lugar, tá bom? Para o terceiro lugar da fila, já escolhi a primeira criança, já escolhi a segunda criança, 3 opções. Depois, 2 opções. E por último, me resta uma opção de criança. Professor, e se eu começasse aqui pelo meio? A multiplicação que ia sair ia ser exatamente a mesma. A multiplicação ela é comutativa, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se você começar aqui, o resultado que você vai ter é exatamente o mesmo. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2 é 120. Então, você tem 120 opções de fila. Tá? Você pode organizar as crianças em 120 filas diferentes, 120 formas diferentes de organizar essa fila. Professor, por que eu não questiono aqui a repetição das crianças? Por quê? Se eu fizer lá o André, o Bruno e a Márcia, o André e o Bruno é a mesma fila. Sim. Aqui eu não estou contando em repetição, porque o que eu estou pensando? Eu estou pensando na organização da fila. Então, óbvio, se você vai fazer fila com as mesmas crianças, você vai ter repetição das crianças nessa fila, certo? Então, são 120 opções, eu não tiro repetição nenhuma aqui, está tudo certo. Esse é um exercício que a gente chama de exercício de permutação. O que é permutação? Permutação é troca de lugar, tá? Eu não quero fazer grupos a partir das 5 crianças, eu quero só trocar elas de lugar, tá? Então, permutação é troca de lugar. A gente sempre trabalha desse jeito, né? Tirando a escolha anterior da quantidade de escolhas seguintes. Tá bom? Então tá lá. Ó. Então, 5 opções para o primeiro lugar, 4 opções para o segundo, 3 opções para o terceiro, 2 opções para o quarto e 1 opção para o quinto. Ao todo, nós temos 120 formas de organizar essa fila. Beleza? Exercício. Na sala de Breno, há 14 meninos, incluindo ele. Então, ele é um dos 14, tá bom? E 16 meninas. Qual é a probabilidade de se sortear? O Breno. Qual que é a chance de se eu colocar os nomes de todos os alunos numa sacolinha e tirar um nomezinho, qual é a chance de sair o nome do Breno? Qual é a chance de eu sortear um menino qualquer? Pode ser o Breno? Pode, mas um menino qualquer da turma. Então, sorteio o nome e sai um menino. Qual é a chance de sair um menino diferente do Breno? E qual é a probabilidade de sair uma menina? Pense um pouquinho e eu já volto com a resposta.
E aí, pessoal, como que ficou a resposta do exercício? Vamos conferir um de cada vez. Então, na sala do Breno, tem 14 meninos, incluindo ele, e 16 meninas. Ao todo, tem quantos alunos? 30 alunos. Então, se eu for sortear alguém na sala, esse alguém faz parte dos 30 alunos da turma. Então, o meu espaço amostral para calcular a probabilidade é o quê? 30 alunos, tá? Repare que esse problema é diferente do outro. O outro problema eu estava contando possibilidades. Agora eu estou contando a chance de algo acontecer, tá? Então, esse é um exercício de probabilidade. Anteriormente, contagem. Agora, probabilidade. Então, letra A. Qual que é a chance de eu sortear o Breno? Bom, o Breno é quantos casos favoráveis? Um caso só. Então, se todos eles estão ali na sacolinha, a chance de eu tirar o Breno é a chance de eu tirar um aluno específico, num total de 30 alunos. Então, a probabilidade do Breno sair é o quê? 1 sobre 30. Vamos ver? Ó, probabilidade é 1 sobre 30, certo? Letra B agora. Qual que é a chance, a probabilidade de ser um menino qualquer? Bom, eu tenho 30 alunos, esse é o meu espaço amostral. Quantos são casos favoráveis? Quantos meninos são? Porque o sorteio é um menino qualquer. Então, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 14 possibilidades de sortear um menino, já que são 14 meninos na turma. Então, probabilidade é igual a 14 sobre 30. Simplificando tudo por 2, eu tenho 7/15. Tá bom? Fácil, médio, difícil? Tranquilo, né? Só eu ir aplicando as ideias que nós já estudamos. Letra C. Um menino diferente de Breno. Bom, eu tenho 14 meninos e eu não vou sortear o Breno. O Breno está fora da escolha. Eu quero escolher um menino que não seja o Breno. Então, quantas opções de meninos me restam? 13, num total de 30 alunos. Então, a probabilidade é 13 sobre 30. Tranquilo? Agora nós vamos fazer a letra D. A chance de eu sortear uma menina. Bom, são 16 meninas. A quantidade de casos favoráveis, 16. Total de alunos, 30. Tenho 16 opções de meninas num total de 30 alunos. 16 sobre 30 é 8 sobre 15. Tá bom? Outra maneira, os eventos sortear um menino e sortear uma menina são o que nós chamamos de eventos complementares. Ou seja, são eventos independentes e que totalizam a escolha. Por quê? Porque se eu vou escolher um aluno da sala, ou eu vou escolher um menino ou vou escolher uma menina. Certo? Então, se para escolher os meninos eu tenho 7/15 de probabilidade, para sortear as meninas, o que me falta? Me falta 8 em 15. Porque daí 8/15 mais 7/15 dá quanto? Dá a totalidade da turma, que seria 100%. A chance de eu sortear um aluno da turma? 100%. Certo? Então, esses eventos a gente chama de eventos complementares. Ou seja, numa turma eu posso sortear um menino ou uma menina. A soma das duas probabilidades dá o total, que é 100%. Tá? Então, essa é a ideia. Um exercício que saiu no Prova Paraná. Voltando agora para contagem. E voltando também para a probabilidade de novo. Dá uma olhada. Na sorveteria que Rita frequenta, existem 18 sabores de sorvete e 5 sabores de caldas. De quantas formas diferentes ela pode combinar um sabor de sorvete e um sabor de calda? Aí eu criei um exercício extra para você. Qual é o exercício extra? Qual é a probabilidade de que um cliente escolha um sorvete com calda de chocolate? Então, se um cliente vai lá na loja e ele vai comprar uma bolinha de sorvete e uma calda, qual é a chance desse sorvete ser um sorvete com calda de chocolate? Pense um pouquinho, eu já volto com a resposta.
E aí, pessoal, como é que ficou a resposta desse exercício? Eu tenho uma sorveteria que oferece 18 sabores de sorvete e 5 opções de calda. Então, se um cliente vai lá e escolhe uma massa e uma calda, de quantas maneiras ele pode fazer essa escolha? Bom, você sabe que a escolha da massa de sorvete e a escolha da calda de sorvete são escolhas independentes. A calda não depende da massa, tá? Então eu tenho 18 opções de massa e 5 opções de sorvete. E 5 vezes 18 dá quanto? Dá 90. Se você fizer a continha certinho, você vai achar 90 sabores, tá bom? Aí depois ele perguntava o seguinte, olha só. Qual é a probabilidade de se escolher um sorvete de chocolate? Tá? Então, aliás, sorvete de chocolate não. Sorvete com calda de chocolate. Então, olha só. O sorvete com calda de chocolate, eu preciso primeiro saber quantas opções de sorvete de calda de chocolate eu tenho. Então, olha só. Eu tenho 18 opções de massa. E quantas opções de calda? Uma opção só, porque eu quero só sorvetes de chocolate. Professor, o que você está fazendo? Eu me perdi. Eu estou descobrindo a quantidade de casos favoráveis que eu tenho. Aqui eu tenho o total de combinações. Eu quero saber o total de sorvetes com calda de chocolate. Então vai dar o quê? 18 massas vezes uma calda. 18 vezes 1? 18. Como é que eu calculo a probabilidade? A probabilidade é o total de casos favoráveis, que é 18, dividido pelo total de casos do espaço amostral, que é quanto? 90. Dá para simplificar tudo por 18, mas eu vou fazer aqui por 2 primeiro para ver como é que fica. Ó, 18 por 2 dá 9, 90 por 2 dá 45. Agora eu vou simplificar tudo por 9. 9 por 9 dá 1 e 45 por 9 dá 5. Ou seja, eu tenho 1/5, que é 0,2, dividindo 1 por 5, que é 20% de chance. Como é que eu achei o 20%? Desloquei a vírgula 2 casas para a direita. Como faltou uma casa, eu coloquei um 0. Tá bom? Então existe 20% de chance de eu escolher um sorvete com calda de chocolate. Faz sentido essa resposta? Tem que fazer. Por quê? Porque eu peguei uma calda num total de 5 sabores. Tá? A massa não vai interferir na escolha da calda. A calda tem que ser de chocolate. Então é uma calda para 5 sabores diferentes. Então, para 5 tipos de calda diferentes. Então é 1 em 5. Aí eu volto no 20%. Então, de duas maneiras diferentes, eu calculei essa probabilidade. Tá bom? Então, vamos conferir a nossa respostinha. Lembre que tem duas maneiras de fazer, tá? Uma maneira é pensando só na calda, porque a calda independe da massa, certo? E a outra pensando na calda e a massa, daí eu tenho que calcular a quantidade de casos favoráveis, que foi o que eu fiz ali, tá bom? Então, olha só. 18 sorvetes e 5 caldas, então 90 maneiras de fazer, ok? Para cada calda existem 18 opções de sorvete, ou seja, 18 opções com calda de chocolate no total de 90 opções. 18 por 90 é 1/5, tá? Ou então, note que a escolha do sabor de sorvete não interfere na escolha da calda. Assim, para a calda de chocolate, a escolha corresponde a 1 em 5 opções. Então, a probabilidade é 1/5, tá bom? Mais um exercício para você. Vamos dar uma olhadinha? Em um voo internacional, as poltronas de 1 a 20 estão ocupadas por 6 passageiros brasileiros, 4 italianos e 5 americanos, 3 espanhóis e 2 japoneses. Qual é a probabilidade de um italiano estar sentado na poltrona de número 10 desse avião? Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Então, pessoal, como é que ficou esse exercício? Vamos repetir a pergunta? A pergunta é assim, ó. Qual é a probabilidade de um italiano estar sentado na poltrona de número 10 desse avião? Certo? Lembra da historinha? São 20 passageiros, são 20 poltronas ocupadas por passageiros de várias nacionalidades. Tem brasileiro, tem italiano, tem americano, tem espanhol e tem japonês. No caso, o americano se supõe que ele seja dos Estados Unidos, tá? Que o brasileiro também é americano, beleza? Vamos conferir a resposta então? Pensa comigo um pouquinho. A primeira coisa que você precisa perceber é o seguinte: note que a escolha da cadeira não interfere na probabilidade, já que a probabilidade de escolher uma cadeira ou outra é a mesma, tá? Então, a probabilidade do italiano sentar na cadeira 10, ou de sentar na cadeira 1, ou de sentar na cadeira 2, ou de sentar na cadeira 5, é exatamente a mesma, porque cada cadeira tem a mesma chance de ser escolhida, certo? Então, o 1 ao 10, ou a numeração das poltronas, está fora de questão. A gente não precisa do 1 ao 20 na resolução do exercício, tá bom? Vamos continuando. Assim como há 4 italianos, ó, tem 4 italianos, num total de 20 pessoas, a chance de ter um italiano na cadeira 10 é o quê? 4 em 20, que é igual a 1/5. Tá? 4 em 20 simplifica por 4, você tem 1/5 de probabilidade. Tá bom? O que você precisa entender é o seguinte: a chance de sentar na cadeira 1, de sentar na cadeira 2, de sentar na cadeira 3, de sentar na cadeira 4 é a mesma. A escolha das cadeiras não vai interferir no resultado. O que vai interferir no resultado? A quantidade de casos favoráveis. No caso, a quantidade de italianos, que é 4. Se eu perguntasse pelos brasileiros, se eu perguntasse pelos americanos, o resultado já ia ser diferente. Uma coisa que você pode fazer aí, na sua casa, é calcular a probabilidade de cada um. Né? De ser um brasileiro na cadeira 10, de ser um espanhol na cadeira 10. Calculei. Aproveite esse exercício para treinar mais a tua habilidade em relação à probabilidade. Beleza? Antes da gente ver o que a gente vai trabalhar na próxima aula, vamos ver o que a gente viu hoje, né? Nós falamos de contagem e probabilidade. Alguns exercícios precisaram do quê? De estratégias de contagem para se determinar a probabilidade. Às vezes, para eu calcular o espaço amostral, eu preciso usar essa contagem, usar esses processos de princípio multiplicativo para eu saber quantas opções totais eu tenho, certo? Uma outra coisa importante é o seguinte: quando eu tenho eventos que têm a mesma chance de ocorrer, a mesma probabilidade de ocorrerem, eu tenho eventos equiprováveis, que a probabilidade é a mesma, tá? Eventos equiprováveis, a probabilidade é a mesma, tá? Beleza? Então, isso que nós vimos na aula de hoje. O que nós vamos ver na próxima aula? Na próxima aula, nós vamos fazer uma retomada sobre esse processo, sobre a contagem e sobre a probabilidade. Mais exercícios para a gente treinar, certo? Faça suas atividades no Google Classroom direitinho, tá? Faça o formulário direitinho. Não esquece de clicar em enviar e de depois fazer o quê? Marcar a atividade como concluída, beleza? Quem não tem acesso ao Google Classroom, faz as atividades no caderno e leva na escola para correção, tá? Estude essa parte de probabilidade porque ela é bem importante e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!